João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versos 29 e 30. Então, domingo que vem, 19 horas, nosso culto raiz, teremos a nossa EBD também voltando. Hoje nós demos uma pausa por conta da Páscoa, mas vamos retomar. No meio de semana, também os ensaios e tudo mais vai acontecer de forma normal. Louvado seja Deus. João 1, versos 29 e 30. Não tem como um pastor não trazer uma mensagem referente à Páscoa, irmãos, num domingo de Páscoa, né? É impossível, não dá para falar de outro assunto. Nem que você quiser, né? Não combina. A gente tem que falar sobre a Páscoa. A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Pai, nós te rendemos graças mais uma vez. Te louvamos, Pai, pelo que vivenciamos até aqui. Toda a expressão de louvor, de adoração, de oração, tudo é para a tua glória, hoje e sempre. A palavra que será ministrada agora pertence a ti. E eu oro, se porventura, Pai, o meu coração mau, perverso, tentar de alguma forma aplicar, colocar alguma coisa que não seja da tua vontade, que o teu Santo Espírito o corrija a tempo. Que o teu Santo Espírito agora venha de uma forma especial aquecer os corações, preparar mentes, ouvidos, intelecto e alma para receber a tua santa e bendita palavra. Senhor, que todos os atos desse culto, a partir desse momento, o que já foi e o que virá, permaneçam no teu controle e para a tua glória. Oramos assim, consagrando esse tempo, esse período da palavra ao santo e poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, João Batista, vendo Jesus chegar ali às margens do Jordão, tem a clara certeza de que aquele que estava diante dele era o Cordeiro de Deus. Cordeiro esse que seria imolado, que seria sacrificado em prol de todos aqueles que nele creriam, ou todos aqueles que o Pai de antemão escolheu. Irmãos, uma coisa é certa: Deus conhece todos os salvos. Ele sabe. Ele sabe. E Jesus morreu por esses. Ele amou o mundo de tal maneira, entregou o seu filho. Mas é claro que Cristo morreu pelos seus. Agora, eu não sei quem são eles. Eu sei que eu sou um deles. Você também. Você que já creu por intermédio da revelação do Espírito Santo e crendo, entregou o seu coração para Cristo. Consequentemente, desceu as águas do batismo, confessando Jesus publicamente. O seu nome, então, foi escrito no livro da vida. E você é um salvo em Cristo. Mas há outros ainda. Muitos outros, creio eu. E muitos, ou alguns deles, estão em São João do Ivaí. E cabe a nós, Igreja de Jesus. Nós somos as mãos do Senhor, os pés, os lábios, que vão anunciar o Evangelho a essas pessoas. Aqui nós vemos João Batista contemplando o Cordeiro de Deus. Ele era a voz que clama no deserto. Ele veio ao mundo para preparar o caminho do Messias,
do ungido de Deus. E ele o fez com tamanha perfeição. Tanto é que o próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher, seres humanos, não houve um tal como João Batista. Que coisa espetacular. Mas olha só, esse mesmo João Batista, do qual Jesus falou isso, disse assim: eu não sou digno de amarrar as suas alparcas ou as suas sandálias. Um homem que se diminuiu para que a glória do Cordeiro crescesse cada vez mais. E aí ele diz no verso 30, este é aquele do qual eu falava, do qual eu prego, e batizo vocês no Jordão para arrependimento. João batizava através da chancela e da bandeira do arrependimento. Mas ele dizia que viria aquele que batizaria com o Espírito Santo, como de fato aconteceu no Pentecoste. Louvado seja Deus. Como eu disse a vocês, a Páscoa judaica, queridos, ela teve seu cumprimento em Jesus Cristo. Quando Jesus foi imolado na cruz, o sangue vertido, o cordeiro pendurado no madeiro, feito maldição por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ali encerrou a Páscoa que começou lá no Egito, que foi celebrada durante séculos e séculos. Ela tem o seu cumprimento naquele dia. Ali a Páscoa findou-se. O Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, foi imolado. O sangue derramado, assim como aquele sangue nos umbrais, que fez com que o destruidor passasse e não ferisse os primogênitos dos judeus. Esse sangue então derramado sobre nós, nos livrou da culpa do pecado, do poder do pecado, e o maligno já não tem mais poder sobre nós, ele já não nos toca mais. Louvado seja Deus. Então ali a Páscoa, ela é concretizada, o sacrifício de Jesus é perfeito, irmãos. Acabou. Nós não imolamos mais. Quando você for em uma igreja evangélica, o pastor ou o condutor do culto, ou qualquer pessoa disser assim: olha, nós temos aqui uma campanha de sacrifício, um propósito de sacrifício. Para. Respeita a liturgia ali da igreja, respeita o lugar. Nós não fazemos mais sacrifícios. Acabou. Não precisamos mais nos penitenciar. Jesus foi o sacrifício perfeito, único, insubstituível. Como eu disse na ceia, ele foi o sacrifício vicário, substitutivo, aquilo que, ainda que eu quisesse ir para a cruz, ainda que o apóstolo Pedro não tivesse negado e tivesse dito: mestre, eu vou no teu lugar, e tivesse ido, não resolveria. Pedro não poderia saciar a fome de justiça e de santidade do Pai. Só o sangue de Jesus poderia fazer. Então Jesus se entrega primeiramente para satisfazer a santidade e a justiça do Pai. Em primeiro momento, a priori, Jesus não morreu por nós, mas ele morreu para cumprir a justiça e, diante de Deus Pai, lançar glória ao Deus triuno. E aí sim, ele se sacrifica por nós. Ele toma sobre si. Os nossos pecados não invadiram o corpo santo do Deus homem Cristo, não. Mas ele levou sobre si a culpa das nossas transgressões. Irmãos, para vocês terem ideia, um dos pregadores do passado, não me lembro se foi Moody, qual deles, mas ele comparou, quando Jesus ali no Getsêmani, na agonia, ele suou sangue, seus vasos ali rompem-se, num processo chamado hemartidrose, se eu não me engano. Quando Jesus está ali, irmãos, e principalmente na cruz,
É como se tivesse sobre eles sido despejadas dezenas de bombas atômicas iguais às de Nagasaki e Hiroshima. Porque toda a ira de Deus foi despejada sobre a ira que seria sobre nós, nos destruindo e nos lançando no lago de fogo. Toda aquela ira de Deus foi despejada sobre Jesus. Ele foi abandonado. E naquele momento a ira de Deus foi sobre ele. E ali então cumpriu-se a Páscoa. E quando então ele ressuscitou, apareceu aos seus e ordenou que eles fossem ao cenáculo e ali permanecessem até que do céu fosse enviado o Consolador. Ali então no nascimento da igreja. A igreja agora já não celebra mais a Páscoa como os judeus a faziam. Agora em seu lugar entrou a ceia, que pouco antes da sua morte foi instituída. E ele disse: façam isso em memória de mim, até que eu venha. Mas isso não nos impede de realizarmos encenações, de falarmos da palavra Páscoa ou Pessá, passagem. Isso não impede. O que aconteceu quarta-feira ali na praça foi muito bonito. Oramos bastante por aquele evento, muito bem ensaiado. Quem esteve ali sentiu a presença de Deus. Eu achei interessante que no blog do HP, alguém comentou assim: eu sou católico, mas não concordo que fiquem encenando a morte de Jesus. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Deu a vontade de escrever assim embaixo: quem te perguntou? Claro que eu não ia fazer isso, né, irmãos? Eu pensei, né? Mas quem perguntou para o senhor? Alguém te perguntou? Homem amargo. Chegar em casa vai todo mundo olhar lá, quem foi? Mas isso não é pecado, hein? Eu contei o milagre, o nome do santo eu não falei, é com você. Eu fui ético. Mas irmãos, eu dei risada e por fim eu pensei uma coisa. Claro que todo mundo sabe que Jesus se entregou no Calvário. Mas irmãos, como é que essa mensagem continuará sendo pregada, contada, introduzida nos corações, se a gente não encenar, se a gente não levar, se como tradição a gente não continuar falando a respeito disso? Não é verdade? É importante, é muito importante. Então eu acho isso muito especial e válido, incentivo às igrejas. Nós temos uma igreja, eu não lembro, é uma das igrejas batistas de São José dos Campos, mas é uma batista com um nome diferente. É uma mega igreja que tem lá, de, sei lá, 20 mil pessoas. Eu até publiquei nos grupos da igreja, passou no Jornal Nacional. Eles ganharam lá um selo de arte, de cultura, porque já virou patrimônio histórico da cultura do Brasil. Já há muitos anos eles celebram, milhares de pessoas participam, é muito lindo. Patrimônio imaterial. Isso é muito importante e hoje nós estamos relembrando isso, nesse dia tão especial. O tema da mensagem de hoje é mensagem da Páscoa, mensagem da passagem, né? Da morte para a vida, da condenação para a justificação. Louvado seja Deus, da finitude para a eternidade. E a primeira coisa que nos chama a atenção, dentre as três verdades magnas, de grande relevância do cristianismo, a palavra magna significa grande relevância. A primeira dessas verdades é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Claro, primeiro para cumprir o desejo, a necessidade de glorificação a Deus, de glória ao Senhor, mas também Ele morreu pelos nossos pecados. Pedi para a Gisele colocar João 3,16, nem precisaria, porque se eu pegar aqui qualquer pessoa agora, deixa eu ver, vou apontar alguém aqui e pedir para... já colocou lá, agora já não funciona. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda o 17, Gisele. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a primeira verdade magna, de grande relevância, quando a gente fala da Páscoa, é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso é muito especial. As pessoas não têm noção. Aqueles que não passaram pelo processo de conversão genuína não entendem isso. Eles não entendem que o nosso destino primário, o ser humano corrupto, sem a graça de Deus sobre ele, o destino desse homem e dessa mulher é a perdição eterna. Assim como bilhões de seres humanos hoje, se a morte lhes batesse à porta, se o fio da existência fosse desligado, tais pessoas, infelizmente, passariam a eternidade sem Deus, na morte eterna. Jesus morreu pelos nossos pecados. Olha que interessante, ó. A morte de Jesus não foi um acidente. Ele não sucumbiu ao poder de Roma, nem foi uma vítima em defesa do sinédrio judaico, nem tampouco morreu por conta da traição de Judas. Isso é muito importante nós lembrarmos. Às vezes alguém que não tem um conhecimento das Escrituras fica assim, ai, coitadinho de Jesus, né? Se Judas não tivesse feito aquilo com ele, ou se o sinédrio, se os nobres judaicos, Caifás, Anás, Caifás, não tivessem promovido isso, se Pôncio Pilatos não tivesse lavado as mãos, ai, tadinho de Jesus, foi uma vítima do sistema da época. Não, irmãos, Jesus nunca foi vítima, nem tampouco alvo de conluios, de traição, não, nada disso. Ele se entregou voluntariamente. O Verbo, o próprio Deus, ele se entregou. Tanto é que você que é amigo da palavra e leitor assíduo dos evangelhos sabe disso. Quantas e quantas vezes o tentaram matá-lo, lançá-lo de precipício, pegaram em pedra nas mãos para matá-lo, mas só conseguiram quando ele se ofereceu. Quando ele, como cordeiro mudo, olha o detalhe, cordeiro mudo, em nenhum momento da paixão de Cristo, ele gritou, ele pediu socorro, ou ele se vitimou. Não, ele enfrentou tudo isso porque ele foi voluntário. Ele se entregou. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor. Ele morreu porque voluntariamente se entregou pela sua igreja. Ele morreu pelos nossos pecados. Sua morte nos libertou e pela sua morte temos livre acesso ao trono da graça. E isso, não sei para você, mas para mim isso me chama muito a atenção. Ele se entregou por amor. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Dedinho de prosa aqui com os casados. E os viúvos. E aos separados. Ué, pastor, daqui a pouco vai chegar a esses. Você que já teve um relacionamento ou tem um relacionamento conjugal. Tem hora que é difícil amar o cônjuge da gente. Vamos falar a verdade? Tem hora que é difícil. Difícil. Tem hora que a gente tem que orar, Senhor, me dê misericórdia, graça. Não me dê força não, Senhor. Se o Senhor me dê força, eu parto para cima. Me dê graça, paciência, misericórdia. Difícil. Agora imagina só. Você amar réus confessos. Gente da pior categoria. Sabe quem são essas pessoas? Ah, eu sei, pastor.
é aquele povo daquele país lá, não, é você mesmo. É com você e comigo que eu estou falando. Porque você é perverso, a sua natureza carnal é perversa. Tem umas irmãs aqui que a carinha é de anjo, mas o coração santo Deus. Que só Deus sonda, você olha assim e fala, nossa, que irmã maravilhosa. Meu Deus do céu. Isso é uma naja, aquelas da bote, cascavel, daqueles e uns homens. Uns hominhos aqui, ai meu Deus. Que irmão bonzinho, bonzinho? Isso coração perverso. Esses somos nós, irmãos. Gente má, corrompida, devassa de alma. E se você está pensando assim, essa carapuça não me serve, parabéns, você é o pior de todos nós. Você ganhou. Ou eu vou te dar um bombom, porque você ganhou. Ele morreu, irmãos. Porque a gente pensa que que quem não presta são estupradores, são homicidas, matricidas, parricidas e por aí vai, né? É verdade. O pecado deles é terrível. Mas pecado é pecado, irmãos. E o que faz a diferença é o resultado ou a pena que ele provoca aqui nessa terra. Mas espiritualmente pecado é pecado. Pecado afasta o homem de Deus. Se eu mato alguém com uma arma, não tem diferença de eu matar com as minhas palavras. Se eu matei, é morte. E se não confessar e não se arrepender diante de Deus, será culpado. Jesus se entregou voluntariamente. Ele não é um coitadinho, ele não é vítima do sistema. Ele é o Senhor. O único que poderia fazer e o fez, de forma perfeita, única, e bastou. Louvado seja Deus. Outra verdade magna sobre a Páscoa. Se primeiro Jesus morreu pelos nossos pecados, a segunda verdade de grande relevância da Páscoa é que ele ressuscitou para a nossa justificação, para que fôssemos tornados justos. Olha só, ele justificou réus, pessoas culpadas. Não é que nós deixamos de ser culpados, mas ele torna culpados justos. Ele pegou a nossa cédula de dívida para com o Pai, e na cruz do Calvário ele rasgou em pedaços e pregou o que sobrou lá. Diz ele, Atos 2, 32, 33, por gentileza. Atos 2, 32, 33. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. O apóstolo Pedro pregando o seu sermão cheio do Espírito Santo, falando que Deus, o Pai, o ressuscitou. E Jesus foi visto por pelo menos, irmãos, 500 testemunhas. Além dos seus apóstolos, ainda por muitos que o seguiam, ele foi visto. A marca dos cravos. Tomé, ai Senhor, se eu pudesse botar a mão, está aqui, ó, pode pôr. Ele foi visto, ele comeu. Quem lembra o que Jesus comeu na refeição? Quem se lembra aí do cardápio? Peixe, e o que mais? Mel, também mel. Olha só, que coisa linda. Ele comeu. Isso para nós crentes fala de uma coisa tremenda. Que o crente ressurreto, transformado, vai comer. Vai ter comida para sempre. O Cristo glorificado comeu. Tanto é que ele diz que ele beberá do fruto da vide, novamente, lá nas bodas do Cordeiro. Coisa linda.
Então, se tem algum crente desmotivado, se com tudo isso tem algum crente desmotivado, não é possível. Sabendo que depois de glorificado você vai comer, se isso não te animar o teu coração, então você está morto. Né? Só está faltando, infelizmente, chegar à morte para você. Meu Deus. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Queridos, Jesus entrou nas entranhas da morte. Ele arrancou o aguilhão, o ferrão da morte. Se é que é possível, e só para Ele é possível, Jesus matou a morte. Só Jesus faz isso. Como é que alguém mata a morte? Pois bem, Jesus matou a morte. Jesus não desceu no inferno, irmãos, lá com os capetas, com os demônios. Ele desceu nas entranhas, na região dos mortos. Por 3 dias ele esteve na região dos mortos, não é no inferno, não. No Hades, na região dos mortos, ele esteve ali na entranha. E ele venceu a morte. Que eu saiba, até hoje, ninguém que morreu voltou. Ai, pastor, tem lá nos espíritas, diz que a avó fala lá que o tio, o primo, é demônio. Quem morreu não volta mais. Morreu, a morte sela o destino da alma, acabou, é capeta. O capeta sabe a cor do cabelo da avó, como é que a avó te chamava, né, como é que a avó falava, e ele imita. Ele é perfeito, ele imita, é o maior imitador de Deus, só que ele imita para tudo que é perverso. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Ele mata a morte. E ele então ressurgiu vitoriosamente, como encenado lá na praça, né? Quando ele volta, vestes de louvor. Em vez de coroa de espinhos ou de cinza, que era sinal de tristeza e dor, o que ele tinha na cabeça? A coroa de justiça. Glória a Deus. Vestes de louvor. Nós cantávamos um louvor lá, né? Coroa em vez de cinza, como é que é? Coroa em vez de cinza, vestes de louvor, né? A gente cantou muito esse louvor no passado. Ele volta triunfante. Por isso, as melhores notícias, irmãos, ou a melhor notícia veio de nós de uma tumba vazia. Glória a Deus. A sepultura não é mais o nosso último endereço. Louvado seja Deus. Porque Ele ressuscitou. Nossa esperança não é uma fantasia, nem nosso futuro desolador. Porque Ele ressuscitou. Teremos também um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo de sua glória. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Você sabe o que é isso? Tem alguém aqui que é filho único? Levanta a mão. Tem filho único aqui, alguém? Tem poucos, olha só. Tem poucos, o Murilo e a Gi, né, Gi? A Gi não é primogênita, nem o Murilo é primogênito. Eles são filho único. Agora a Gi tem um primogênito. É o denguinho dela. A Samara e a Manu perdeu. Uhul. Ela tem um primogênito. E depois veio outras 2 bênçãos. Por que ele é o primogênito, irmãos? Porque tem mais. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou em um corpo incorruptível, porque é necessário que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Agora o corpo dele é um corpo de glória. A semelhança do outro corpo, porque ele foi reconhecido. Olha só. E aí, irmãos, assim como aconteceu com Jesus, acontecerá conosco. Nós vamos ressuscitar, corpo glorificado, ao encontrarmos com o Senhor nos ares. Primeiramente os mortos, lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo explica isso no capítulo 5 da primeira carta.
Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, arrebatados, nos encontraremos com Ele nos ares e seremos transformados. Irmãos. A segunda verdade magna fala sobre isso. Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitando, irmãos, indica que nós também, um dia, como Ele, seremos ressurretos em glória para todos sempre. Glória a Deus. Lucas 24, 5 e 6, Gisele. Glória a Deus. Como eu tenho tempo hoje, estou tranquilo. Vocês disseram amém, vou até às 11. Estando elas com muito medo, eu amo esse texto aqui. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Irmãos, está assim de crente, que está há anos dentro da igreja e não está entendendo nada ainda. Jesus está falando há 10, 20, 30 anos, a Bíblia está lá no criado mudo. Tem irmão aqui que ficou com 10, perdeu o óculos, ficou 10 anos. O óculos sumiu, teve que fazer outro. E aí um dia lembrou que tinha a Bíblia, abriu a Bíblia, o óculos estava lá dentro. Achou o óculos. Aqui eu não sei, mas tem uma brincadeira que diz que a pessoa perdeu o óculos, estava dentro da Bíblia, achou depois de 5 anos. Irmãos, quantas verdades lindas nos sendo transmitidas. E tem gente que está assim. Quer? Tenho certeza que tem gente aqui hoje, membro dessa igreja, que está ouvindo coisa aqui, nossa, eu nunca tinha ouvido isso. E essas são verdades centrais do Evangelho, sobre a Páscoa. E terceira verdade magna. Jesus voltará para a nossa glorificação. O Cristo vivo, vencedor, voltará, para assim como Ele, nós também sermos glorificados. Apocalipse 1, 7 e 8, Gisele. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Olha só, os soldados que o transpassaram, os soldados que ouviram dele: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém, assim seja. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus morreu, ressuscitou, voltou ao céu, está à destra de Deus Pai e voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, vitoriosamente, para colocar todos os seus inimigos em escabelo dos seus pés. Glória a Deus. A vinda do Senhor será visível, irmãos. Todo olho verá. Todos os olhos o verão. Toda língua confessará. Joelhos terão que se dobrar ante o Todo-Poderoso. Na primeira vinda ele veio como o cordeiro mudo. Ele veio como oferta pelos nossos pecados. Mas a segunda vinda será gloriosa. Ele voltará para julgar as nações.
Voltará para lançar no lago de fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Voltará para arrebatar a sua igreja. Voltará para conduzir sua noiva à casa do Pai, à Nova Jerusalém. Voltará para reinar com sua igreja pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao nosso Deus. Que verdades poderosas. Tudo isso aqui está contido na mensagem da cruz. E todas as vezes que você come e bebe em memória dele, você que já foi alcançado pela sua graça, você confessa essas coisas, você diz crer nessas verdades magnas, e a maior esperança do teu coração é que tudo isso que ainda hoje é sombra, se torne realidade em tempo oportuno. E tudo que nós podemos dizer é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé?